dia, pessoal. Eu sou o Hélio Moraes, né? Vamos dar início aqui ao nosso painel. Antes de começar eu gostaria de fazer a minha audiodescrição, né? Tem pessoas que... questões de acessibilidade. Então, sou um homem branco, óculos, terno escuro azul, camisa azul, gravata azul. Estamos aqui num palco, eu, Anderson e Tâmara, um palco preto, cadeiras pretas, envolvendo o nosso ambiente aqui. Tá? Então, é um prazer estar aqui com vocês hoje. E depois dessa palestra do professor Wagner, é muito instigante, né? Então, vamos dar início aqui ao nosso painel para fazer essas discussões. Vem para cá, Anderson. Fica mais pertinho. Perfeito. O Felipe está com problema de voo, então talvez vamos ver se ele consegue chegar a tempo, mas a gente já tem bastante conteúdo aqui para a gente conversar, né? A ideia é justamente a gente fazer isso. Então, estou com o Anderson e com a Tâmara aqui, eu vou pedir para eles se apresentarem depois, né? E também a gente começar essa conversa aqui, né? Eu, assim, só falando rapidamente, eu sou sócio do PK Advogados, sou coordenador da Comissão de Tecnologia na Câmara Brasil-Canadá e trabalho bastante com esses assuntos de direito e tecnologia há muitos anos. Então, é muito interessante ver, inclusive, no painel que o professor Wagner colocou aqui, tinha a doutora Gisele, que a gente atende lá no escritório, que é uma cientista brasileira da Unicamp, que foi para os Estados Unidos agora para poder fazer pesquisas, já tem projetos com a NASA, até com o Elon Musk, envolvendo essas questões de cirurgias, treinamentos, metaverso. Então, é muito interessante ver esse destaque da tecnologia. E agora aqui a gente vai fazer um painel, né, usando essas questões da tecnologia e vamos falar um pouco sobre a regulação, sobre os problemas do dia a dia, né? Então, queria primeiro passar a palavra para a Tâmara, para ela se apresentar, né? E daí depois a gente começa aqui o nosso painel, depois o Anderson dá a sequência. Obrigada. Bom dia. Eu sou a Tâmara, seguindo aqui no exemplo do Hélio, eu vou fazer minha audiodescrição. Sou uma mulher branca, cabelos pretos na altura do ombro, estou vestida de preto. Eu sou a Tâmara Jardim, eu vou fazer só uma pequena correção na apresentação. Eu sou CEO da Pod Academy, que é o braço educacional da Power of Data. Só fazendo esse adendo, mas hoje também a gente vai falar bastante aqui de Power of Data. Estou aqui na trajetória de trabalhar e estudar inteligência artificial e tecnologia há 20 anos. Eu sou formada em engenharia de computação, tenho mestrado em inteligência artificial, tenho uma vasta experiência no Banco Itaú, tanto na área técnica quanto como líder de times técnicos, e, posteriormente, ajudei na criação da Power of Data, que é uma empresa que oferece soluções de tecnologia e consultoria para o mercado, atendendo, basicamente, o mercado financeiro e também instituições como ITA, Claro, etc. Bom, e aí, no meio desse caminho, a gente criou um braço educacional, que é a Pod Academy, que a gente vai falar um pouquinho disso aqui, de pessoas, né, que vai passar um pouco por isso, porque a gente precisou criar os nossos próprios profissionais e parar de roubar monte no mercado. E aí a gente falou, bom, está escasso, 530 mil profissionais para 2025 é a demanda do mercado, é a previsão da última estimativa feita. Então, a gente precisou criar. E agradeço muito a Melissa pelo convite. Então, prazer estar aqui com vocês. Excelente, também. Acho que você já tocou aí num ponto, né, que acho que todo mundo fica muito com essa preocupação da IA destruindo os empregos, né? E você, acho que vai ter um ponto que a gente vai poder falar muito aqui, que não é bem assim, né? Acho que tem uma transformação do mercado, que a gente vai poder discutir um pouco aqui, mas é uma falácia essa coisa de que ela vai destruir os empregos, né? Na verdade, vão aparecer muitos empregos, né? Então, obrigado aí pela sua abertura. Anderson, por favor. Bem, bom dia, pessoal. Sou o Anderson da HS. Minha descrição audiovisual é homem afro, descendente, alto. Tá, então, vamos lá. Eu venho aí de um viés que eu passo por tecnologia lá do começo, lá de 2010, quando ainda era infraestrutura. Então, eu faço essa migração para segurança e governança com o tempo. E aí eu vejo esse movimento de novo surgindo aí agora com as IAs. Então, o que eu passei nisso? Eu passei por Big Four, auditorias aí grandes e até fintechs. E aí eu vim para a HS, num projeto que a Soraya apresentou para mim, que foi muito interessante, que é o quê?
de lidar com os dados de todas as pessoas dos bancos, em sua sumária maioria aí, e pensar como que eu posso usar a IA e proteger os dados ao mesmo tempo. Então, é um desafio que a gente tem constante dentro da HS, que é como que eu vou lidar com isso, como que eu vou lidar com os dados, proteger e fazer com excelência e com celeridade. Tá bom? Esse é um início aí do bate-papo. Excelente, Anderson, que realmente acho que assim você tocou num ponto, né, do uso, né, e a ideia da gente falar um pouco aqui da questão da regulação e para a gente poder falar um pouco da regulação, né, eu acho que tem uma coisa que eu queria primeiro já ouvir vocês de cara, porque nós estamos assim, duas pessoas top aqui, né, vocês viram pela experiência deles e o histórico nessa coisa da inteligência artificial, né? E a maior parte das pessoas tem a sensação de que inteligência artificial tem 2 ou 3 anos, né? Esses dias meu filho, tô falando com meu filho, entrou na faculdade agora, falando, não, pai, tem 3 anos isso. Eu falei, não, filho, isso é antigo, né? Então, eu acho que para a gente entender, né, a gente está muito caiu na grande mídia ou no mainstream, como a gente chama, a IA generativa, né? Que a gente vai poder falar aqui um pouco, mas IA é muito mais do que a IA generativa. Então, tem vários outros tipos de aplicação. Então, não sei se, Tâmara, se você poderia dar esse contexto um pouco para a gente, né? Do que é, né? Quando a gente está falando em inteligência artificial, né? Eu sei que a ideia não é dar um histórico completo, mas como é que a gente chegou na IA generativa, né? Do que é que todo mundo fala hoje, né? Essa pergunta é super interessante, esse ponto, porque eu acho que hoje em dia virou esse hype interessante que eu adoro, né? Então, todo hype de tecnologia é muito legal, porque é uma onda que não vai passar. Então, a gente precisa estar dentro. Então, a gente entende que o hype é interessante para dar holofote. Isso é importante, para gerar mais empregos, para tudo estar em voga. Mas, quando a gente olha para trás, né, a gente vai vendo que a tecnologia, eu gosto muito de exemplificar, que a inteligência artificial, quando a gente está... Essa que está caindo agora na nossa boca hoje, ela é a pontinha do iceberg. Quando a gente olha lá embaixo, qual que é a estrutura desse grande iceberg, nós estamos falando de modelos de machine learning, nós estamos falando de ética, de explainable AI, nós estamos falando de cloud computing, estamos falando da própria linguagem de programação por si só. Então, eu acho que a gente vem aqui de uma longa história, mas que teve ali o seu hype, e o hype, né, o início ali, foi em 2017. A gente ainda está achando assim que, nossa, começou agora, não começou agora. Né? O hype da IA generativa, né, então a gente precisa dividir um pouco os mundos. Quando a gente fala de inteligência artificial, a gente está falando de várias coisas, então vamos falar de... Acho que dá para a gente focar aqui em machine learning, visão computacional, a gente acabou de ver exemplos aqui também de alguns usos, e a gente está falando de IA generativa, que é a IA conversacional. E a IA generativa teve ali a explosão em 2017, quando foi matematicamente modelado o Transformer, né? Que foi essa foi a grande explosão. E aí a gente vem aí com algumas questões super interessante sobre essa questão de qual é o limite da IA generativa, né? Então, hoje a gente aqui vai falar, acho que a ideia, principalmente porque a grande maioria é mercado financeiro, a gente vai passar pela inteligência artificial, o machine learning também, tá? Que é o que concede crédito no dia a dia, de fato, que é o que faz ali uma esteira de cobrança funcionar de forma eficaz, e até a IA generativa, que pode fazer vendas e desmantelamento de quadrilha, como a gente tem feito dentro da empresa. Então, eu acho que dar esse pano geral é interessante para a gente, quando a gente falar, é interessante definir. E quando vocês estiverem em contato com pessoas que falem sobre inteligência artificial, é importante perguntar, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando de machine learning? Nós estamos falando de cloud computing? Nós estamos falando de IA generativa? Né? Então, eu acho que é muito importante essa segmentação. Não, perfeito. Já para situar um pouco, né? E até vou pegar essa fala aqui. Quando a gente estava até preparando aqui, né, esse painel que a gente, né, preparou com muito carinho aqui para vocês,
o Anderson trouxe um assunto, né, Anderson, e que tem a ver totalmente com isso que você falou, Tâmara, que é quando a gente fala do machine learning, né, tem um elemento chave que é a qualidade dos dados, né? Então, assim, quando a gente usa uma ferramenta de massa, né, como o ChatGPT, a gente não participa do processo de treinamento daquilo ali, né? Aquilo ali já está lá, né? Já está pronto, é um produto de mercado, né? Agora, muitas empresas, né, já utilizavam e vão cada vez mais utilizar ferramentas em que ela vai usar uma própria base de dados, ou vai adquirir uma base de dados, ou vai construir uma base de dados, né, e vai treinar uma inteligência artificial em cima disso. Então, eu queria que você contasse um pouco, né, sobre esses desafios em relação a isso, nas preocupações, como a gente conversou um pouco sobre isso, né? Bem, vamos lá. Eu sempre trago a questão da ética, porque quando você tem dados em abertos, dados que você não minera, que você não passa por um compliance, que você não valida esses dados, aí há uma criança. Tá? Então, pensem que ele é o filho de vocês. Se o pai não filtrar o que ele passa, o que ele vai aprender? O certo ou o errado? Essa é a provocação que tem que pensar na cabeça. Quando eu vou lá e eu minero o dado, eu garanto a qualidade daquele dado, eu trato isso, eu trago todo esse viés aqui em cima e tiro o viés de segregações, separações, o quanto eu estou agregando para esse dado? O quanto eu vou treinar a minha IA, o quanto ela vai ser efetiva, o quanto tem de problemas hoje que nós temos em modelos de machine learning, que são treinados com dados pouco qualificados e estão gerando viés no nosso dia a dia. O quanto estamos segregando pessoas, o quanto estamos impactando pessoas. Acho que esse é o início do processo. Quando a gente fala de governança de dados, de IA, de machine learning, até mesmo generativa, a gente tem que pensar muito no que... Qual é o alimento que eu dou? Qual é o dado que eu dou para virar informação para o meu motor, para a minha machine learning, para a minha deep learning, e o quanto ela vai impactar no dia a dia? Eu queria que você explorasse um pouco mais esse ponto, né? A gente conversou um pouco sobre os riscos de viés, né? Então, eu sei que você não pode mencionar o santo, né? O caso, mas... A gente conta o milagre, mas não conta o santo. Mas para o público, né? Tá. Do crédito, né? Do sistema financeiro, vamos lá. né? Eu sei que você tem um case pesado aí. Um case interessante para compartilhar aqui com a gente. Depois eu queria ouvir o comentário da Tâmara em cima do que você falar. Antes de eu chegar na HS, tive um case, uma fintech, não importa qual no momento, mas qual que era a questão? A questão eu treinávamos com dados específicos, de qualitativos, de tal região. Então, todos os dados faziam viés para aquela região. Quando você chega num treinamento desse, você fala assim, olha, vamos dar um exemplo. Meu lado esquerdo é melhor do que o meu lado direito. Então, eu falo que o que está ao meu lado esquerdo, tudo é perfeito. Então, aqui tudo é perfeito. O meu lado direito não se encaixa. O que acontecia? Quando se rodava esse motor de machine learning, ele reprovava todo o lado direito. Ele falava, o lado direito não tem perfil para crédito, não tem condições de ficar com crédito. Lado esquerdo, perfeito. Então, com isso, qual que era o nosso grande problema que a gente tinha nessa fintech? Eu aprovava crédito para o lado esquerdo, mas eu desconsiderava todo esse potencial aqui, porque meu dado que eu imputei ali dentro, com tags, com tudo isso, perfilava para este modelo. Então, o impacto que teve disso dentro da fintech foi o quê? A gente perdeu um market share gigante e o pior, segregar pessoas, que é o maior impacto. O crédito em si ele vai em outra instituição e pega, mas quando eu segrego pessoas, eu crio um viés. E aí isso é perigoso. Isso eu vou ferir eu vou ter um problema com a NPD, eu vou ter problema de LGPD de modo geral. E se for numa parte de saúde, como vai ser isso? Então, se eu pegar o viés, que todo mundo que tiver um problema de saúde não é capaz de ter um crédito ou um cuidado, como que vai ficar esse cenário? Então, ética é muito pesado nisso. Eu acho que a sociedade tem que pensar nisso. Eu concordo com você. A gente costuma dizer no mundo dos dados e de machine learning assim, garbage in, garbage out. 70% dos dados de todas as empresas são subutilizados. Pesquisa da Gartner. Ou seja, por exemplo, aqui quem usa SCR, por exemplo, a gente tem lá o SCR e muitas empresas utilizam quantas variáveis do SCR? 5, 10, 100? E se eu disser que pode usar 5.000?
variáveis. Eu consigo. Eu faço isso. A gente faz isso na Power of Data. Por quê? Como? Porque eu vou dar um passo para trás aqui, quando a gente fala de ética, e quando eu falo que o lixo, que se entra lixo, vai sair lixo, a gente tem que lembrar que a inteligência artificial ela é matemática. Matemática. É estatístico, é matemático. Então, quem é responsável pelos dados, pela construção dos dados? Nós. E os profissionais que a gente tem no mercado. E os profissionais que a gente coloca no mercado. Né? Então, a discriminação e o problema da ética nos dados vai passar pelo fato dos dados estarem mal preparados. Vou dar um exemplo aqui que vai pegar... É sensível, é delicado, mas vai pegar aqui uma parcela da população que eu me enquadro. Se a gente falar de seguro de carros, tem uma startup hoje em dia, né, que ela já está colocando um SDK dentro do seu celular ali para ir medindo. Freagem, frenagem brusca, batida, tudo o que acontece. Né? Por quê? Porque ela está calculando em tempo real o modelo preditivo que calcula o preço do seu seguro. E o preço do seguro para mulheres é mais baixo do que para homens, porque mulheres são mais cautelosas. Isso é dado. Tá? Então, perceba que existe o viés estatístico. E se eu começar a modelar... Então, imagina que eu vá lá pegar dados que são montados na Alemanha e aplicar ele aqui no Brasil com essa diversidade que nós temos, não vai dar bom, porque, estatisticamente, não vai dar bom. Né? Então, qual que é o ponto? A estatística funcionou, ela fez o papel dela. Só que os dados não estavam bons. Então, eu acho que uma grande provocação aqui, muito pertinente ao seu ponto, é para uma população cada vez mais diversa e cada vez que está evoluindo cada vez mais, a gente está considerando a nossa própria população? E a nossa cultura? E a nossa cultura? Onde fica? Exatamente. Essa é a questão. Exato. A gente vai para um cenário que você trouxe importante, de eu pegar dados de qualquer outro local que não é minha região, é aplicável? Não. O quanto é aplicável Exato. isso? O quanto o bom para o outro serve para mim? Às vezes eu tenho um cenário numa empresa que pede um novo estudo e não reaproveitar uma IA. Que a gente vê muito isso prateleira com SaaS. Não, eu vou pegar que já está pronto, vou utilizar e vou enriquecer. Mas o quanto eu estou enriquecendo? O quanto estou agregando ao meu negócio ou estou compartilhando o meu negócio com o outro? Essa é a grande questão da IA. Ontem eu estava até num jantar executivo que teve, que o debate era esse. Como que a gente vai controlar os devs que usam a IA para construir os códigos? Ou pior, para revisar os códigos. Se fosse para construir, era mais tranquilo. E o cara que manda para revisar? Porque ele fez o código, não está seguro, ele fala assim, IA, revisa para mim. E a minha marca está compartilhada ali dentro. Aí você está entrando num ponto, Anderson, que eu acho que é um ponto de muito interesse das pessoas em geral, né? Que é, principalmente quando a gente olha a IA generativa, né? Que é uma plataforma de prateleira, né? Como você criar uma governança para poder utilizar essa inteligência dentro das organizações, né? Porque a gente envolve, como você falou, códigos que podem ter, digamos assim, questões, segredos de negócio, né? Podem envolver, nós estamos falando aqui muito de dados, então isso tem um ponto de contato muito forte com a LGPD, né? Então, como eu vou usar, né, o potencial dessas ferramentas em face de restrições de negócio e de restrições de dados, né? Então, o que a gente precisa fazer, né? Como que as empresas precisam encarar isso, né? Em termos de, né, não sair fazendo qualquer coisa. Eu acho que a inteligência artificial veio para ficar, ela é inevitável, todos nós vamos utilizar. Agora, a gente tem que ter essa consciência de que eu preciso, é uma coisa nova, né? O professor Wagner falou aqui muito sobre a tecnologia permite tudo, né? E a tecnologia não tem viés. Quem dá o viés somos nós, com o uso que a gente permite ou não permite. Como que vocês veem essas preocupações, principalmente em relação à segurança, dados, informações confidenciais, como estruturar isso dentro das organizações, né?
Tá, eu vou falar um pouco da nossa vivência lá na HS, que é importante até de compartilhar isso. A gente está muito num viés de consumir score, tá? Eu não consumi o dado, e sim vim aqui na ProScore consumir o score que ele me fornece, e em outro parceiro consumir e agregar esse valor. Tá? Em vez de eu trafegar o dado, o quanto esse dado está saudável. Eu não preciso do seu dado, eu preciso saber se ele é válido. Então, com isso, eu já blindo um pouco o vazamento, que aí eu começo com governança de dados. Porque quando eu vou receber na minha machine learning, não vou nem chegar na IA generativa ainda, acho que tem um passo antes ainda, na minha machine learning lá, para montar um modelo que vai atender um crédito, que vai atender um cliente específico, eu não preciso desse dado enriquecido no detalhe de saber a rua que a Tâmara mora. Eu preciso saber se ela é uma pessoa válida. Ela é válida, está no São Paulo, tem tudo isso, então ok, eu posso seguir. A questão é que a gente enriquece demais as bases e chega no momento que o dado está começando a vazar, porque você fala assim, tá, eu tenho uma base aqui, aí o outro player tem a base ali, e ele fala assim, cara, todo mundo tem informação de todo mundo. Só que quem está gerenciando isso? Como está o compartilhamento disso? Como está a conformidade com a LGPD disso? Eu estou construindo uma base que é autorizada, que chega uma hora que você já não sabe mais. Essa é a verdade. Acho que é um problema que a gente, antes até dessa discussão em cima da IA, na discussão da LGPD, parecia muito que era assim, a gente tinha uma lógica, no Brasil, que era acumulação de dados, só que isso pode ser acumulação de problemas também, Então a gente tem que saber segregar que tipo de dado que eu vou trazer para dentro da organização. Eu queria te ouvir um pouco, Tâmara, em relação a essa questão. Aqui eu vou colocar o chapéu Power of Data e não Pod Academy. Quanto mais dados, melhor. Esse é o fato. O ponto é, a questão da segurança é saber utilizar das ferramentas de segurança e dos guardrails necessários que precisam existir. Tá? Então, assim, até falando de IA, a própria IA generativa, eu acho que houve assim está rolando uma guerra armamentista das grandes empresas de IA generativa, Então vou dar um passinho. Quem vai dominar, Vou explicar, exato. Então eu vou explicar um pouquinho. É igual combustível. Pensa em refinaria, tá? Então o que aconteceu? Quando lançou ali, teve o hype, teve a explosão, um token, Então imagina que uma palavra que eu fale vai um token e meio, mais ou menos. Porque quando a gente fala de IA generativa, a gente precisa separar. Machine Learning, dados estruturados, precisa de dados estruturados. IA generativa não precisa de dados estruturados. Não tem como eu trabalhar com dados estruturados em IA generativa, porque ela é com base em voz, música, fala, vídeo, tal, imagem. O que aconteceu? Um token, então eu estou falando uma palavra minha é um token e meio. Um token e meio custa dinheiro em cada uma dessas empresas de IA generativa. Pois bem, o que aconteceu? Uma conversa que a gente está tendo aqui, até bem menor, uma rodada de pergunta aqui que o Hélio está conduzindo, ia custar R$ 2, R$ 3 para uma empresa. Isso quando você pensa em escala, isso é caríssimo. Vocês que transacionam dados aqui, compram e vendem as transações, as consultas, etc., é absurdamente caro. Nenhuma empresa se mantém de pé com esse valor de transação. Então, o que aconteceu? Guerra armamentista. As grandonas se uniram e falaram assim, vou disponibilizar as minhas versões mais baratas de forma gratuita, open source. E aí ela colocou isso no Hugging Face, lá, que é o GitHub das IAs. O que aconteceu? Se eu pedir para levantar a mão, eu tenho certeza que mais que 90% das pessoas que estão aqui não sabe que existe mais de 1,5 milhão de algoritmos de inteligência artificial treinados. E que elas começaram a falar assim, eu preciso estar lá também. Por quê? Por que só as refinarias mais... Por que só a Shell está lá? Eu não posso, eu tenho que estar lá também. Então, a 1,5 milhão foi para esse lugar. E aí eles começaram a disponibilizar para que todo mundo usasse. Daí, a gente já pega o gancho de que a gente não pode ficar de fora disso aí. Está de fora, você está de fora. Se você está de fora da IA, você está de fora do mercado. Então, a gente precisa entrar. Então, a gente não precisa ter medo. Aqui, eu acho que o recado é um pouco esse. A gente não precisa ter medo de ter dado e não precisa ter medo de usar a tecnologia. O que a gente tem que entender é que, nessa jogada das grandes refinarias de inteligência artificial, as clouds abriram os olhos. Por quê?
Porque elas falaram assim, opa, peraí, mas se eu for baixar um modelo, gente, é caríssimo, tá? Baixar um modelo desse, não dá. Primeiro que não dá para treinar. Aí você quer pegar um modelo treinado que já existe, você tem que baixar ele, um arquivo mesmo para o seu computador. Só que você não tem máquina. Aí as clouds abriram o olho e falou, opa, se democratizou desse jeito, eu vou disponibilizar. Aí as 3 grandes clouds falaram assim, vem para mim e processa aqui dentro, que eu vou te ajudar. Pronto. Aí a gente matou esse ponto. Então, a gente precisa entender que, para tranquilizar todo mundo, quando a gente trabalha com dados, sim, dados podem significar grande vazamento, grande exposição. Mas a gente precisa entender que, na mão de quem sabe o que está fazendo, a gente tem a segurança, as camadas de segurança necessárias, porque nós estamos falando de AWS, Azure e GCP, que são as maiores do mundo e dominam o mercado de cloud computing. Então, só para tranquilizar esse ponto. Foi ótimo, Tamara, essa sua colocação, porque eu acho que dá para a gente, com isso, trazer um pouco para o público, né, essa questão da segurança. Né? Então, é uma questão, né, você trouxe exemplos de empresas, né, bastante com grande reputação, né, que tem essa preocupação. Né? E, agora, quando a gente olha para o mercado de uma maneira geral, né, a gente está justamente, talvez, no momento em que tem esses grandes players e tem vários outros, e fica uma indefinição de qual é o padrão de segurança que eu preciso utilizar, qual é o padrão ético que eu preciso utilizar, e daí começam as discussões. Nós estamos no Brasil, no meio de uma grande discussão, que é o PL 2338, de fazer a regulamentação da IA no Brasil. Na Europa, acabou agora no primeiro semestre, o AI Act, né, de fazer essa regulação, e a gente está nessa discussão. Por quê? Né? Tem esses padrões de segurança, tem a questão da ética, que às vezes também varia de situação para situação. Ah, Hélio, mas ética varia de situação para situação. Olha o exemplo, né, que eu vou dar aqui para vocês. Outro dia eu estava num evento, né, estava o chefe de dados do Boticário. E ele falou o seguinte, olha, uma IA generativa é capaz de gerar uma imagem de uma pessoa. Né? E, assim, perfeito. Né? Parece que é uma fotografia tirada. Mas eles, no Boticário, escolheram não usar fotos criadas por IA, porque eles entendem que isso é um papel importante do modelo. Então, foi uma questão ética deles, particular. Né? Como a gente desenhar esse padrão ético? Né? O que vocês enxergam em termos da importância da regulação e o momento, né, que essa regulação precisa chegar, e a abrangência, principalmente? Né? Bem, eu diria que tem 2 cenários. Né? Tem a parte lá da ISO, que está fazendo a normativa, tudo isso, e também tem a parte da empresa, o compliance da empresa. O que a empresa permite? A gente não tem que corromper isso para estar numa vanguarda. Acho que a gente tem que entender o que a empresa permite e até onde eu quero chegar. Tá? A questão da Boticário é muito, muito válida nesse modelo, que é o quê? Eu quero estar aqui e posicionar dessa forma. Eu não vou transcender isso aqui, que eu vou perder a minha identidade. A IA, para mim, ela é um assistente. Ela tem que ser assistente em todos os modais. Ela tem que me fornecer as informações para que eu tome, que o humano escolha o que é melhor para nós. Então, eu acho que não é mudar o drive, e sim, eu concordo com você na parte de segurança, tem os biggest players, mas também nós temos muita gente desenvolvendo em casa IA, e isso está me assustando, porque eu tenho dados, já estamos na fase que estão criando dados sintéticos para treinar IA. Então, assim, tem essa parte, eu fico tranquilo, muito tranquilo, quando eu estou num player de confiança, mas eu sempre me alerto quando eu falo assim, quando eu estou em casa, essa é a minha preocupação. Então, a governança dentro da empresa tem que ser muito forte, tem que ser um perfil muito forte, e negócio tem que estar alinhado com compliance. Acho que tem que surgir os 2 juntos. Compliance não pode travar operação, negócio, tem que ser um parceiro, mas o negócio também tem parte de compliance junto. Porque a gente está falando de dados de pessoas, CPFs, no final. No final, são todas pessoas. Temos que tomar muito cuidado com isso. Perfeito. Aqui, eu acho que a gente pode ir para o lado de quais os modelos que existem. Eu tenho um exemplo, queria dividir com vocês. A gente fez recentemente a aquisição de uma startup de IA, a Nura, que faz venda. E ela está vendendo. Tá? E aí,
Hoje, né? Eu lá na escola, a minha conversão hoje de venda com o humano gira em torno de 10%, 15%. A Nura converte 80% de vendas. E a primeira conversa de venda que ela fez, ela vendeu. E sabe por quê? Tem 2 aspectos aí muito importantes. Um mais tecnológico e o outro mais humano. Vamos pensar no tecnológico. Às vezes aqui a gente conhece um ou outro algoritmo. Sei lá, se eu falar para você assim, estou falando de IA generativa agora, tá? Você está aqui. Se eu falar para você qual algoritmo de IA generativa que você conhece, você vai falar assim, o Llama, o GPT, o Gemini. Você vai falar um desses nomes. Falei para vocês que tem mais de 1,5 milhão. Por quê? Cada um é especialista numa coisa. E aí, a forma como a gente programa a Nura por detrás, como eu faço uma combinação de modelo, eu faço um modelo, por exemplo, até empático. Por exemplo, a gente teve um recente caso, que uma venda que ela fez, em que o cliente que estava sendo abordado falou assim, fica com Deus. E aí ela respondeu, fica com Deus você também. Já ganhou. E aí, por quê? Porque cada algoritmo é especialista em uma coisa. Então, existem até algoritmos para religião, e a gente usa eles. A parte cultural, ele consegue... Parte cultural. Ele consegue identificar a fala da pessoa, Isso. se usa mais gíria, se usa... Exato. Por quê? Porque quando a gente fala de machine learning, eu falo de treinamento. Então, acho que é legal a gente setar até isso hoje aqui. Quando a gente falar de machine learning, inteligência artificial, machine learning, eu treino modelos. Quem tem que treinar é seu time. Quando eu falo de inteligência artificial e IA generativa, eu não treino, eu faço fine tuning. Então não vamos confundir isso, é fine tuning. E isso que eu fiz hoje ali na Nura, não fui eu, a dona da Nura fez um fine tuning. Então eu faço com que eu consiga observar quando um senhor, era um outro caso também, um senhor aposentado, e ela foi abordá-lo para oferecer consignado. E aí ele foi e falou assim, não quero isso, não. Eu estou de boa aqui na minha casa, estou com a minha aposentadoria, eu não quero comprar nada. Aí ela, se o senhor está de boa, o momento agora não é curtir seus netos? E aí ele falou, e você não quer programar nenhuma viagem? Sim. E se a gente fizer um consignado em 48 vezes que não sei o quê? Então, assim, foi interessante porque a conversa ela vai para um lado, aí eu vou ir lá para o humano. Eu vou pegar o humano. Quando a gente fala de ética, a gente tem essa questão, né? Como é que eu controlo a ética quando eu penso em IA generativa? Não é para assustar. Eu tenho 1,5 milhão de modelos e eu posso tunar. Então, lembra, garbage in, garbage out. Eu tenho que tomar cuidado com o que eu estou colocando ali no meio. Um menino em casa não consegue retreinar. Ele não tem lítio suficiente para treinar, né? O mundo não tem. Esse é o nosso novo desafio. Ter lítio, tem que espremer o planeta Terra para tirar lítio, para ter poder computacional para treinar grandes modelos de LLM. Quando eu falo do ponto de vista humano, aí eu acho que é interessante. Aqui nessa sala, a gente está aqui, muito bem vestido, super bem formado, tendo acesso a informação de ponta. Ar-condicionado, estamos no Teatro Renaissance. A gente não tem ideia, pelo menos a maioria de nós, não tem ideia do que é ser um atendente de call center. A gente não tem. A gente não passa pelos desafios de um atendente de call center, né? Na nossa maioria, não. Aí eu vou te perguntar, você acha que, para bater meta, é mais fácil que um atendente de call center passe o dia inteiro tendo que lidar com falta de água na casa dele, goteira, infiltração, dívida no banco? Ele vai ter a mesma calma, a mesma serenidade, a mesma tranquilidade para fazer um atendimento humanizado? Ele não consegue. Ele é um humano. Ele passa por oscilações. E neste aspecto é onde eu defendo a máquina. Porque ela, bem treinada, com um bom tuning, eu consigo fazer ela uma boa vendedora. Muito interessante esse case aí. E ele me remete a uma questão que a gente, né, queria tocar aqui um pouco com vocês também, né, que é
a transformação no mercado de trabalho, né? Não diria extinção, porque realmente não acredito na extinção. Eu acredito que vai ser necessário. Você falou já da carência dos profissionais, né, para esse mercado, né? Eu trabalho muitos anos com a parte de TI e acompanhei a iniciativa de alguns clientes que criaram até institutos para poder educar em TI, né? E, de fato, ainda é insuficiente, mas a gente vê o profissional brasileiro nessa área, ele tem, né, ele usa, digamos assim, o jeitinho brasileiro para o bem, né? Ele é um profissional reconhecido internacionalmente, né? Esse trabalho que eu faço na Câmara Brasil-Canadá. Esses dias a gente estava num seminário e uma das pessoas falou: olha, ele fez um canadense, ele fez um depoimento de como o brasileiro dava soluções criativas para os problemas, né? Então, acho que eu queria tocar um pouco nessa questão da educação, né? Como vocês veem esse momento que nós estamos de transformação da sociedade por conta não só da IA, mas também por conta da IA, e qual vai ser esse impacto em termos de educação? Eu sei que vocês têm uma visão um pouco disso, eu queria ouvir um pouco vocês, né? Essa falta profissional no mercado advém desse boom, né? Então tem um boom aí que a gente está falando aqui do hype, que todo mundo quer migrar para lá. Mas eu olho com bons olhos, tá? Eu acho que a IA ela vem ajudar a gente, e aí sou defensor da IA, que é o serviço braçal, que é repetitivo ali, que você tem que fazer o que ela falou, até mesmo tecnologia, tá? Poxa, eu tenho que monitorar na parte de segurança um monte de firewall, um monte de VLAN, um monte de função, e aí eu tenho que ter um técnico para cada coisa disso. Poxa, a IA faz isso. O meu técnico vai ficar olhando o que ela gerou e tomar a decisão. Então, nesse cenário, a gente, de novo, lembra da telefonista lá no passado? Não existe mais, mas ela tinha a oportunidade de aprender novas funções para gerenciar aquele sistema. Então, assim, a questão que a gente tem que pensar agora é ensinar nossos filhos, ensinar todo mundo que a IA faz parte. Aceitem. Não tem como voltar atrás. Não dá para voltar atrás agora. Ela vai agregar valor, mas ela é eficiência, ela é o caminho para eu chegar onde eu quero chegar. Ela não é a tomar decisão. Então, quando fala dessa educação, a gente vai ter que virar muito esse drive. A gente tem um drive hoje de ser segmentado as coisas, não dá mais. A IA hoje ela dá poder para o cara do negócio desenhar uma solução completa e te trazer para a TI. E você fala assim, caramba, como você desenhou isso? Ele, não, o ChatGPT me ajudou, que é generativa, eu peguei a informação ali, juntei, e ele te traz inteiro já. Fala assim, o projeto está feito, cara. Como TI já não tem mais esse poder de estar ali sendo drive do negócio. E sim, a gente tem que treinar essas pessoas a lidar, construir um prompt de qualidade. Eu acho que o desafio agora é formar engenheiros de prompt, de modo geral, e indiferente da área que trabalha, tá? Acho que desde do bancário, do arquiteto, vai ter que saber prompt. E aí o desafio nosso é criar institutos agora para ensinar essas pessoas a lidarem com isso. E entender que é coautor, não é o fim principal. Eu acho que você tocou em pontos perfeitos. Perfeitos. A gente nasceu por causa disso, Pod Academy. Porque a gente falou, vai explodir, eu não tenho profissional. E eu quero dizer até que a inteligência artificial ela é um convite, não é para substituir o emprego de ninguém. Ela é um convite para você ser mais humano, né? Então, assim, por exemplo, quanto tempo hoje, eu vou dar esse exemplo para pegar a questão dos profissionais. Eu já fui analista de planejamento de política de crédito. Meu Deus, eu gerava gráficos de over 30, over 60, e NPL, e era gráfico todo mês para tomar uma decisão para o diretor que eu atendia na época falar. Eu abro carteira, eu aumento a cobrança, eu fecho aqui, eu abro aqui. Hoje, vai parecer muito louco o que eu estou falando, mas a gente está fazendo isso, acredita em mim, para um banco. Um MAS conversacional. Eu converso com o chat. O que eu faço? Eu abro carteira? Eu concedo? Eu concedo no Sul? Eu concedo... Por quê? Porque ali por detrás tem gente que está rindo. Só que é interessante, porque realmente parece magia. É o ponto da Melissa. Por quê? Eu convido vocês a
me procurar depois para eu mostrar, a gente faz uma demo para você. Tem banco grande, tá? Eu diria o maior da América Latina usando. Então, qual que é o ponto? A gente conversa com o chat, dependendo do que eu coloco. Se eu colocar o vademecum lá, o que eu vou ter? Eu não vou digitar qual é a minha hemoglobina glicada dos últimos 3 anos. Não é. Ele não faz análise de hemograma, ele faz análise jurídica. Então, isso é muito importante. Como que você, depois que houve a democratização da IA, e eu posso baixar isso para o meu ambiente local através de uma cloud segura, eu consigo dar informações, que é o que vocês já devem ter ouvido falar de RAG, que é quando é uma arquitetura feita para dar contexto para aquela IA. Você alimenta ela com todos os seus materiais e você toma a decisão em cima dela. Pois bem, e assim, né? Quantos aqui já passaram pelas áreas técnicas e não tiveram que resumir relatório para investidor, aquele calhamaço de papel que eu imprimia e ficava lá criando um report aqui para todo final de mês. Hoje em dia a gente faz isso assim, né? Pois bem, vamos falar de profissional. Nesse momento, eu acho que a gente parou de discutir. A gente fica discutindo tanto os empregos que vão deixar de existir, mas a gente não está falando disso, dos empregos que vão surgir e de melhorar os empregos que existem. Ninguém está falando isso, que é a maioria, que a gente chama de stable jobs. Não sou nem eu que estou falando, é o Fórum Econômico Mundial. Em 2023, soltou o último status. A maior parte dos empregos atuais, eles chamam de stable jobs, não são as new positions. Então, os stable jobs são aqueles em que eu, hoje, como analista de crédito, vou dar o meu melhor. Por quê? Porque tem uma outra parte aqui fazendo o que eu fazia de forma repetitiva. Como é que eu vou ficar aqui gerando relatório? Eu gerava, na época eu trabalhava, era o Roberto Setúbal, o presidente. Eu gerava uma SEB, assim, desse tamanho aqui, só de crédito. Aquele enorme, um calhamaço de informação. É que o cara era muito fora da curva e ele olhava, ele via a inversão ali do GH ali e falava... Né? Eu não apresentava, óbvio, para ele, mas era isso que voltava para a gente. Mas por que não melhorar esses profissionais? Então, a educação pega por aí. E eu acho que aqui, por exemplo, quando a gente criou a nossa escola, é justamente por isso, porque assim, quem que está formando? Quando eu olho as pessoas que estão sendo formadas em dados, hoje a gente não tem graduação disso, formal, não precisa hoje. Né? E no passado, eu gastava 5 anos para formar um cara especialista em crédito, que na época era analista de crédito, hoje a gente chama de cientista de dados, né? Eu chamava de analista de modelagem. Então, o que acontece? Eu tenho grandes desafios. Não tenho profissional, tenho escassez de profissional, eu tenho dados exponenciais que estão sendo gerados e nenhuma empresa tem data lake bom, não tem. Então, eu não tenho engenheiro de dados. Outro ponto, alta rotatividade, porque essas pessoas não ficam. Basta chamá-las para o presencial, não fica. Ela pede emprego, ela prefere ficar em casa, fazendo freelancer, do que ela trabalhar no presencial hoje. É ou não é? É isso, eu passo por isso, eu sei. E então a gente tem todos esses desafios. Então, é com base nesse tanto de desafio e parar de roubar monte no mercado, e a gente falou, vamos criar os nossos próprios profissionais. E isso quer saber, assim... Hoje, a gente tem mais entrevista do que profissional. Nem eu estou dando conta de formar na velocidade que precisa. Por quê? Porque o mercado está desesperado. E está havendo leilão de salário por um bom engenheiro de dados que saiba AWS, que saiba GCP. Então, assim, Hélio, eu acho que o ponto que você trouxe aqui é fantástico, porque a gente tem que provocar essas novas visões e, assim, morrer... Não vai morrer. O que vai acontecer é novas atividades, uma nova repaginação nas funções que já existem e melhorar o básico bem feito do que a gente faz hoje. Não, excelente. E daí isso me remete, né? Até a gente está indo meio para a parte final e tem uma questão que é a questão, né? De como o Brasil está se posicionando nisso, né? A gente viu agora recentemente o lançamento, né, do Plano Brasileiro de IA, né? E a gente tem alguns desafios aqui, né? A própria Tâmara colocou ali, né,
das grandes nuvens, né? Tem o desafio do consumo de energia, né? Tem o desafio dos grandes data centers que são necessários, né? A gente vê assim o papel, né? Não sei se vocês acompanharam, mas uma companhia como a Nvidia, né? Que era uma companhia já de destaque na produção de placas de computação, né? E que ultrapassou a Intel, né? Por conta, um pouco por causa do movimento das criptos, mas mais recentemente, especificamente pelo processamento de dados de IA, né? Então esse ponto que você trouxe, né, é muito importante. Então assim, olhando para frente, né, tem um horizonte que se apresenta, né? E como que, né, vocês veem assim, aonde a gente deveria focar aqui no Brasil para a gente poder pegar essa onda, né? O Brasil, ele, assim, já perdemos algumas ondas, né, que passam, né, e a gente fica às vezes discutindo coisas desnecessárias e não aproveita isso, né? Como que a gente aponta o Brasil, as empresas brasileiras, para essa nova onda que vem vindo, né? Tem um hype, claro, como você mencionou, esse hype vai passar, mas é um movimento inevitável, né? Como é que a gente aponta o Brasil para esse momento, né? Bem, eu tiro de lição a própria HS, tá? Então, acho que tem que ser ágil para mudar. Se não for ágil, eu não vou nem falar da parte governamental, que a gente tem aí a normativa, tudo está acontecendo, infraestrutura, que é um desafio. A gente está falando de eletricidade, um processamento altíssimo no Brasil, a gente tem um risco aí eminente, então temos que olhar para isso com muita cautela, mas dentro das empresas é realmente criar um plano de desenvolvimento, onde envolve cultura, ética e educação. E aí a cultura da empresa, a ética para lidar com esses dados, lidar com as situações, e a cultura, porque eu fico muito preocupado quando a gente fala, tipo, poxa, como que vai ser isso mudar rápido? Você tem que... Hoje está tudo muito rápido. O hype, eu brinco, há 5 anos atrás, era o BI. Era o BI, gente, eram os dados, estava na crista da onda, todo mundo olhava para ele. Hoje o BI só é a escada para chegar na IA, em qualquer dos que seja. Então, assim, hoje as empresas estão sendo desafiadas o quê? A se mudar muito rápido. A gente tem que mudar para acertar e olhar para as pessoas. Não tem como eu gerenciar hoje, eu estando em tecnologia, eu não consigo gerenciar sem olhar para as pessoas. Foi o que ela falou no começo. Quem dá o drive para IA, tudo isso, enquanto não chega no IA generativa, para machine learning, deep learning, que seja, é as pessoas. Se eu não tiver essa cultura, investir em treinamento constante, interações, fóruns como esses, participar disso, eu não vou conseguir evoluir. Então, para mim, é a educação, tá? De forma geral. Tá? Então, para mim, acho que ela fecha muito bem e traz esse propósito às pessoas. Tá bom? É verdade, eu acho perfeito, porque é a democratização, né? A melhor forma, a melhor escada, a pirâmide social do Brasil, ela é muito alta, é muito difícil escalar. Então, a tecnologia é essa porta. E a educação, eu gostei muito do que você falou da educação, porque eu acho que devia estar no manifesto de cultura de toda empresa isso. O que você não consegue em 10 minutos, pergunta para a IA. Antes eu falava isso como gestora, pergunta para mim. Mas pergunta para a IA primeiro, porque eu não vou ser capaz de fazer todas essas conexões dessa forma, né? Então, eu acho que, com responsabilidade, se você trouxer aqui, ó, baixa, vamos normalizar, vamos parar de rir do assunto, achando que isso, besteira. Se você não estiver dentro, você não está dentro. Não está, já era. E, assim, não vai baixar essa curva. Né? Então, os dados são exponenciais e a gente precisa entender isso. A responsabilidade nossa é de dia a dia. Então, se eu trouxer como gestor, traz para o manifesto da área. Eu quero todo mundo, traz para o plano individual de desenvolvimento individual. Não deixa aquilo ser mais um papel do RH. Traz para baixo, traz para dentro. Vamos nos desenvolver. E, a partir daqui, tem gente que vai ser só usuário. Só usuário. Não quero saber como é que desenvolve isso aqui, no code, full code. Não, quero ser só usuário, quero conversar ali com o chat. Legal, tem espaço para você. E para cima também. Então, a educação é o que abre, é como que eu uso melhor o que eu tenho de ferramenta, sem deixar de usar a ferramenta. Vou só pegar esse seu gancho, nós estamos bem no finalzinho, mas eu não queria deixar de falar sobre esse assunto que você
trouxe na pré-conversa da gente, né, Otâmara, que é o do no-code, né? Então, queria só que você falasse um pouquinho sobre isso, qual é essa oportunidade que a IA traz, né? Acho que é um movimento que eu vejo assim, muita gente não conhece ainda, né? Eu queria que vocês abrissem um pouco a cabeça das pessoas sobre isso para a gente poder ir para o fechamento. Claro, eu gosto muito de um livro esse livro meu é de cabeceira, do Ryan Holiday, eu acho que é o nome, que é O Ego é Seu Inimigo. O ego é o inimigo de todos nós, né? Então, quando eu falo assim, alguém vai me ajudar a tomar decisão em crédito? Não, eu sou o dono dessa decisão. Quando eu como engenheira, se eu falar que eu vou falar com o ChatGPT para me ajudar a melhorar meu código, não, eu sou programadora, raiz, eu que vou fazer até o final. Na verdade, é engenharia de prompt. Como é que você conversa? Hoje em dia, eu acho que basta ter educação, bom senso e um bom português, você consegue conversar com uma IA. E sabendo exatamente que você está falando com um token, você está falando com uma matemática, né? Não tem uma outra pessoa do outro lado. E o no-code é o que democratiza. Porque, às vezes, o cara não é programador. Tem gente que não nasceu para ser programador, gente, e está tudo bem, tá? Mas é um cara extremamente bom de aprender aquilo. E, hoje em dia, então, tem as criações dos agentes de inteligência artificial totalmente no-code. Full code, eu vou lá, Pythonzão velho de guerra, vou lá digitar, codificar, que é no meu caso, que eu gostava de fazer, mas hoje em dia eu não faço isso mais. E o no-code, o que eu faço? Eu trago pessoas, eu democratizo mais esse acesso, e as pessoas estão começando a vender coisas assim. Lógico, com tudo que a gente falou, todos os guardrails necessários, tudo aqui que você falou muito bem, acho que com muita cautela, mas programar agentes de no-code hoje, pesquisem isso, é a forma mais rápida que uma pessoa hoje em dia consegue criar. Tem empresas sendo criadas assim. Não vai ficar de pé, isso é uma irresponsabilidade. Não é irresponsabilidade, é não evoluir e não seguir a onda. Então, está tudo bem não poder você conseguir criar uma solução arrastando caixinha. Porque existem soluções pequenas que vão incorporar soluções grandes. Tá? Então, existe essa possibilidade. Então, a criação dos agentes de inteligência artificial, quando a gente fala de IA conversacional, generativa, existe, sim, a possibilidade da gente ter, hoje, ela totalmente no-code. Bem, vamos lá. Falou quase tudo. Acho que só colocando um ponto aí no que ela falou, que é importante, não deixa de ter o seu diferencial. Porque, no final, você pode personalizar isso. Então, o no-code ele não tira o seu registro de marca, não tira a sua qualidade. Você vai agregar aquilo. Então, você ganhou toda a esteira que você fez lá, desenhou todo o fluxo, funcionou, mas a cara vai ser sua, porque, no final, quem vai dar a cara é você. Acho que essas pessoas não podem se perderem, que é o no-code, eu tenho medo, tipo, não, mas como que vai ter minha cara? Vai ser uma coisa padrão. Não, não é padrão. Eu personalizo, no final. Sou eu que estou dando drive para aquela IA construir o meu aplicativo. Só que o tempo que eu gastaria com o humano seria muito maior. Então, isso é importante também. Isso para tudo, tá? Acho que a IA traz isso que eu falei de ser um assistente. Poxa, o trabalho braçal eu não preciso mais fazer. Acelera para mim. Eu só vou chegar no final e fazer lapidar o negócio. Que nem eu estava vendo uma solução que, aí só para finalizar essa parte do no-code, de ter um analista de BI que é uma IA. Poxa, quanto eu gasto com isso? Que nem você falou do home office, toda essa variável, dados. Poxa, eu tenho uma IA que consome meus dados, gera dashboard, gera indicadores e me entrega. É um no-code, só é voltado para outra área. E a gente não pode ter medo disso, mas tem que ter normativas, acompanhar tudo isso para garantir o funcionamento de qualidade e enriquecer o negócio. Nunca deixar de ter a marca de vocês. Acho que eu poderia ficar com vocês aqui a manhã inteira aqui conversando, né? Mas a gente tem um tempo, então eu tenho que encerrar, agradecer vocês pelo painel e realmente trazer essa mensagem de que a gente não tem que temer, a gente tem que ter governança, como vocês falaram, são ferramentas, são tecnologias, a gente tem que criar os nossos códigos de conduta, o nosso modus operandi dentro da empresa, quem pode, como pode, de que maneira que pode. E assim, tem que ser rápido, tá, gente? Porque, não se enganem, as pessoas estão usando, né? Então, assim, aquele que está dizendo, não é proibir aqui na empresa, né?
fica atento que as pessoas estão usando. Então, assim, é como querer proibir o WhatsApp, né? Então, vai atrás, cria a governança, cria suas políticas, cria o seu padrão para usar da melhor maneira em benefício da sua organização. É isso, gente. Obrigado pelo painel e pela oportunidade, Melissa, da gente estar aqui.